que possamos nos manter na paz de nosso Mestre Jesus. Selma Lagerlöf, uma admirável contista sueca, nasceu no ano 1858 e desencarnou no ano 1940. Então, aos 82 anos de idade. O seu pai era militar e sua mãe era filha de um rico industrial. Ela nasceu com um defeito na perna esquerda e quando, aos 3 anos de idade, ela subitamente deixou de andar. E por causa disso, ela passou a infância sem poder brincar muito e também ouvindo as histórias e as lendas que eram contadas por sua babá. Mas quando, durante uma viagem de navio que ela faz com os pais, ela conhece uma ave chamada ave do paraíso, uma ave de belíssima plumagem, e considerando que a ave do paraíso era capaz de realizar milagres, ela subitamente também voltou a andar, embora continuassem as dores na perna esquerda que ela sempre sentiu. Aos 15 anos de idade, Selma Lagerlöf decidiu que seria escritora e corria o ano 1880, quando a situação financeira da família começou a entrar em queda, mas ela se torna professora de história e se torna também uma grande ativista social na questão da mulher. E corta o cabelo, porque isso era um gesto considerado de grande ousadia para a mulher. Mas, no final do século XIX, a literatura sueca já respirava o chamado estilo realismo, uma escola artístico-literária que surgia como oposição ao romantismo. Aqui no Brasil, o realismo foi inaugurado com o grande Machado de Assis. Machado de Assis, que foi apelidado o bruxo do Cosme Velho, porque Machado de Assis residia na rua Cosme Velho, número 18, no bairro de mesmo nome, o bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. A obra a obra de Machado de Assis, que inaugura o realismo no Brasil, é a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. No meio literário, o apelido o bruxo de Cosme Velho, só ganhou força depois da publicação do poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, um poeta que nasceu na cidade de Itabira, em Minas Gerais, publicou o poema chamado A um Bruxo com Amor, em homenagem a Machado de Assis. Então, Machado de Assis é o conhecido bruxo do Cosme Velho. E também uma outra obra do escritor maranhense Aloysio de Azevedo, a obra chamada O Mulato. E qual é o projeto literário do realismo? Denunciar aspectos da sociedade, como o racismo, tão em pauta hoje no Brasil, com diversas manifestações antirracistas no Brasil e no mundo, denunciar aspectos como a corrupção e o adultério em todas as suas interpretações. Através de uma linguagem acessível e de uma narrativa objetiva. E a obra de Selma Lagerlöf representou o retorno ao romantismo, recriando aquela atmosfera das lendas e dos relatos populares, um misto de realismo com romantismo. Selma Lagerlöf foi considerada uma das maiores escritoras suecas, recebendo o Prêmio Nobel de Literatura no ano 1909 e tornando-se a primeira mulher membro da Academia Sueca
no ano 1914. E Selma Lagerlöf retorna pela psicografia, narrando uma bela página sobre um lugar de alta segurança, uma bela página sobre qual deve ser a nossa conduta diante do Criador. Por quê? Ao invés de buscar Deus com o propósito de gratidão, fazemos isso apresentando reclamações e aborrecimentos, quando os Espíritos ensinam para nós que devemos suportar todas as vicissitudes da existência corporal para chegar à perfeição. E a narrativa de Selma Lagerlöf, que ela intitula A Lenda do Esconderijo Seguro, que Selma Lagerlöf retorna pela psicografia, narrando essa bela página, uma bela página sobre um lugar de alta segurança, uma bela página sobre qual deve ser a nossa conduta diante do Criador. E ela narra o seguinte, que aconteceu em tempos distantes, observando o comportamento irregular das criaturas humanas, ingratidão, rebeldia, revolta, o Senhor, o Criador, decidiu reunir a corte celeste a fim de apresentar a sua opinião pouco favorável aos seres inteligentes da criação que se utilizavam do conhecimento e da razão para protestar, exigir e reclamar contra tudo e contra todo mundo, demonstrando irritação diante do Criador. E diante da expectativa geral de anjos, arcanjos, querubins e serafins, o Senhor explicou que desejava ensinar a mulheres e homens de todas as idades e de todas as crenças sociais uma forma digna de buscar o Criador. Porque todo mundo sabia onde o Criador residia, no paraíso. E o endereço era também conhecido de todo mundo. Mas as questões, as reclamações que chegavam naquele endereço não chegavam acompanhadas de gratidão. Então, o Criador explicou que desejava transferir-se para um lugar difícil de ser encontrado, pelo menos por um período, uma espécie de férias e advertência. Porque Deus nos deu os atributos do pensamento e da lógica, a fim de examinar as belezas do cosmos em mil expressões terrenas. Mas utilizamos esses atributos para o desregramento, a insensatez, a agressividade. Então, o Criador explicou que desejava transferir-se para um lugar difícil, onde fosse difícil de ser encontrado, pelo menos por um período, uma espécie de férias e advertência. Então, todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins daquela grande reunião ficaram entusiasmados com tal proposta de um lugar difícil de ser encontrado e, mais ainda, porque o Criador pediu sugestões sobre tal lugar. E após um período de reflexão, um serafim muito honrado pediu licença para falar e disse: eu sugiro que a lua seja um bom lugar para essa finalidade. Porque a lua, lá reside o silêncio, lá está o silêncio, e de lá observamos a Terra com a mesma beleza com que observamos daqui da Terra a lua. Eu sugiro que o Criador eleja a lua para a sua residência temporária. Mas o Criador, que tudo sabe, a inteligência suprema, disse não, porque não tardaria o momento em que o êxito do projeto Apolo
colocaria os pés de Neil Armstrong, o astronauta, pisando no solo da Lua e dizendo: um pequeno passo para um homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. Não, lá eu seria facilmente encontrado. Um longo silêncio se fez, quando um querubim, também muito honrado, pediu licença para falar e disse: eu sugiro que os oceanos constituem um mistério para a humanidade, e o Triângulo das Bermudas apresenta uma fossa muito profunda, inalcançável. Eu sugiro que ali o Criador eleja a sua residência temporária. Mas o Criador, que tudo sabe, a inteligência suprema, também disse não, porque não tardaria o momento em que sofisticados equipamentos permitiriam à criatura humana alcançar as maiores profundezas dos oceanos. Eu ali também seria facilmente encontrado. Agora estava um grande impasse. Foi quando um anjo muito humilde, que cuidava da limpeza do paraíso, pediu licença para falar e disse: eu sugiro que o Criador eleja para sua residência temporária o coração da própria criatura humana, porque para lá só vão as criaturas que se esforçam para a sua autoiluminação. Eu sugiro que ali o Criador eleja a sua residência temporária. E após um longo silêncio, o Criador disse: então, que seja ali a nossa residência temporária. E desde esse dia memorável, o coração da criatura humana passou a ser o lugar preferido do Criador de todas as coisas. Mas nós lembramos da obra Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos, publicada no ano 1941, que é a narrativa de Humberto de Campos, dizendo de quando ele pronuncia a narrativa chamada A Oração Dominical, quando os discípulos instigam Jesus para ensinar como devemos orar. E diz a narrativa: curada por Jesus, que falava em nome de Deus, com a sua fé profunda e ardente, a sogra de Simão Pedro ficou maravilhada e, restabelecida em sua saúde, passou a refletir mais atentamente sobre Deus, o Criador. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, pediu ao genro que solicitasse a Jesus favores excepcionais para a sua família, enumerando então as suas necessidades: o pouco dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos. Situações em que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. E o pescador humilde examinou o conteúdo daquelas observações destinadas a lhe fazer considerações sobre os poderes de Jesus, a fazerem reflexões. Mas ele refletia que Jesus era mestre, e como não saberia qual o melhor caminho para todo mundo? E chegada que foi a ocasião, Simão Pedro perguntou a Jesus com sinceridade, procurando provocar muito de leve a situação do problema: mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus: como não, Simão Pedro? Desde que começou a raciocinar, a criatura humana
observou que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto, donde o Pai nos acompanha com o seu amor e onde as nossas preces o procuram com nomes diversos. Acreditarias, Simão Pedro, que em todos os séculos da existência humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa se nenhum resultado obtivessem? Não tenha dúvida, Simão Pedro, todas as nossas preces são ouvidas. E Simão Pedro, mas mestre, se todas as nossas preces são ouvidas, como explicar as diferenças? Por que as diferenças? Porque sou obrigado a viver da pesca quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos? Como explicar que Joana de Cusa, possuindo muitas servas, enquanto minha esposa é obrigada a cuidar de nossa horta? Simão Pedro, disse Jesus, não esqueçamos que o mundo pertence a Deus e que os trabalhos variam conforme o nosso esforço. É preciso santificar todo o trabalho útil. Se a tua esposa cuida das plantas, Joana de Cusa educa suas servas. Então o Pai nos conhece e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Mas, mestre, repõe Simão Pedro, como devemos interpretar a prece? Simão Pedro, disse Jesus, é preciso cultivar a prece a fim de que ela se torne elemento natural da vida, assim como a nossa respiração. Mas as criaturas só lembram do céu nos dias de incerteza e angústia no coração. Dias depois, Simão Pedro volta à questão. Mestre, tenho procurado a comunhão com Deus pela oração, mas meus pedidos não são atendidos. E Jesus disse a Simão Pedro, e o que tens pedido a Deus? Tenho pedido a sua bondade para a solução de certos problemas materiais. Disse Jesus, Simão Pedro, enquanto você orar ao Pai, pedindo a satisfação de teus caprichos, você não receberá os bens divinos do consolo e da paz. Foi quando um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto interessava, adiantou-se para Jesus e disse, Mestre, ensina-nos a orar. E os discípulos foram reunidos em círculo, e Jesus mergulhou o pensamento num oceano infinito de luz e pronunciou pela primeira vez a oração que chegaria à humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Querendo dizer que a redenção da criatura humana nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerando a imensa bagagem das nossas imperfeições humanas. O filósofo Epicuro, ali pelo ano 350, 400 a.C., estabeleceu o que ficou conhecido como o paradoxo de Epicuro. Se Deus é bom e criou o mal, é porque ele não é bom. Mas ele criou o mal para nos testar. Mas se ele precisa saber como a gente age, é porque ele não sabe tudo. Mas se o mal provém de nós, é porque ele não é todo-poderoso. Como sair desse paradoxo? Mas Santo Agostinho busca resolver esse paradoxo no ano 400 depois de Cristo. Deus é bom e todo-poderoso,
A criatura é boa, mas não tanto quanto Deus. É o que ele chama de mal moral. O mal moral, para Santo Agostinho, é a escolha do bem, como ele chama, com B minúsculo. E o bem moral é a escolha do bem com B maiúsculo. É a busca por Deus. Pascal, pelo século XVII, ele também apresenta uma contradição. Pascal, que lia Santo Agostinho e o filósofo francês René Descartes, Pascal, numa carta a um amigo, ele diz o seguinte: não sei quem me colocou no mundo, e nem o que é o mundo, e nem o que eu sou. Estou numa ignorância terrível de todas as coisas. Pascal concluía que o que tem de universal é que todo mundo sofre e que Deus virou as costas para todo mundo. Pascal dizia: todo mundo se queixa, príncipes, súditos, jovens, doentes, fortes, de todos os países e de todos os tempos. Pascal desencarnou muito jovem, com 39 anos, e viveu no momento do racionalismo, no momento do enfrentamento da ciência com a religião. O sistema heliocêntrico é imoral porque não está de acordo com a Igreja, diziam os padres para Galileu, que respondia: a Igreja cuida de como se vai para o céu, a ciência cuida de como é o céu. Então era um contexto de afirmação de universo infinito, o contexto em que viveu o filósofo francês Blaise Pascal. Pascal tinha aversão à ideia de universo infinito. Mas a referência de Pascal para explicar o mal é a narrativa do Gênesis, Adão e Eva, que ele considerava que aconteceu mesmo como está escrito nas Escrituras. Ele considerava, Pascal, que a morte é consequência do mal, do pecado original. Porque quando Deus criou a criatura antes do pecado, a explicação de Pascal, ele instalou duas capacidades de amar, uma finita e outra infinita. A primeira, destinada às coisas finitas, e a outra, destinada a Deus, que ele considerava um ser infinito. Outra contradição, se ele tinha aversão a um universo infinito, mas considerava Deus um ser infinito. E quando o pecado original aconteceu, Deus virou as costas e a gente passou a viver o vazio. Mas então Pascal apresenta uma solução para o vazio. O objetivo agora do infinito será Jesus Cristo. Então Pascal argumenta que a gente veio do nada e quando morre volta para o nada ou para os braços de um Deus irritado. Então nós vamos encontrar também Pascal na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 12, intitulado, na Instrução dos Espíritos, intitulado O Egoísmo. E também na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 13, em Dissertações Espíritas. Mas continuando a oração que Jesus ensinou, nós encontramos Jesus dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Explica o espírito Humberto de Campos que o sentido é que, dando a entender que a vontade de Deus deve cumprir-se em todas as circunstâncias, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, de trabalho, de experiência, chegam invariavelmente da fonte sagrada, da proteção divina. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas, nós, estamos sempre sob a ação da lei de compensação e que cada pessoa precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Quanta dificuldade nós temos de exemplificar o amor no dia a dia da nossa existência. Muitas vezes estabelecemos para a nossa vida o sentido do egoísmo, que é muito difícil desvencilharmos da sensação de não cumprir a lei do amor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é difícil nós perdoarmos as pessoas e como é fácil nós pedirmos perdão para as nossas dívidas, para as nossas faltas. Conhecedor das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta contra o mal, Jesus concluiu: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. E Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota para que a prece de Jesus, contendo a síntese de todo o programa de esforço e edificação, ficasse guardada para sempre nos corações humildes. E desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou pelo mundo inteiro como um perfume dos céus. Nós convém a narrativa de duas histórias muito conhecidas, mas convém narrar aqui para o momento. É a história da vaquinha, uma delas, e a outra, a história do carro atolado. A primeira delas é a parábola do sábio e da vaquinha, que conta que um sábio andava pelo campo com seu discípulo quando encontraram uma casa muito pobre, morando ali naquela casa um casal e seus 3 filhos. Roupas muito sujas e rasgadas, os chinelos muito gastos, e o sábio, notando que não havia nada por ali que sugerisse uma fábrica, uma cooperativa que abrigasse o trabalho daquele pai, ou uma horta cultivada, perguntou ao casal como faziam para viver. E responderam: temos uma vaquinha que nos dá muitos litros de leite todos os dias. Uma parte nós usamos aqui mesmo, a outra parte nós trocamos na cidade por outros alimentos. O sábio, então, agradeceu e se foram, ele e o discípulo. E quando se afastaram da casa, o sábio disse ao discípulo: volte lá e empurre a vaquinha no precipício. E o jovem discípulo ficou chocado. Afinal de contas,
aquela vaquinha era o sustento daquela família. Mas ele refletia que o mestre era sábio e devia ter um motivo para aquela atitude. Então, o discípulo voltou lá, obedecendo, e empurrou a vaquinha no precipício. Alguns anos mais tarde, moído pelo sentimento de culpa, o discípulo decidiu retornar àquela casa para pedir desculpas. Mas quando ele se aproxima, ele observa que não é mais a mesma casa. E ele pensou: de certo, após a morte da vaca, ficaram tão miseráveis que tiveram que vender a casa para algum fazendeiro rico. Então, de início, ele pensou que se tratava de outra família, porque a casa agora era cercada de árvores frutíferas, uma extensa horta, um extenso galinheiro com muitas galinhas. E viu ainda 3 jovens muito bem vestidos e uma mulher muito elegante. Mais tarde, reunidos em um café, ele passou a entender o ocorrido. A família se lembrava da visita dos 2 anos atrás, mas que depois que eles foram embora, a vaquinha caiu, morreu, caindo num precipício. E eles tiveram que cuidar da sobrevivência de outros modos. A segunda história é a de um sábio que caminhava com seus discípulos e encontraram na estrada um homem ajoelhado, rogando a Deus ajuda para tirar o carro do atoleiro. E o sábio indicou aos discípulos continuar na caminhada, deixando o homem na sua oração. Alguns metros depois, encontraram outro homem com o carro atolado, mas esbravejando e praguejando para todo lado. Mas ele tentava, apesar disso, com todo esforço, tirar o carro do atoleiro. E o sábio, agora, indicou aos discípulos que ajudassem a desatolar o carro. E o carro foi desatolado. Mais tarde, os discípulos questionaram o sábio: mas como? O primeiro, que orava, nós não ajudamos. E o segundo, que era rebelde e agressivo, recebeu o nosso apoio. E o sábio explicou: o que orava esperava que Deus viesse tirar o carro do atoleiro, e o outro trabalhava merecendo auxílio. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 4, assinala para a gente que a maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Quem varre a rua quer trabalhar no comércio, por exemplo. Quem trabalha no campo quer trabalhar na cidade. Mas que o problema não é de gênero de trabalho, mas o de compreensão da oportunidade recebida, porque as queixas são filhas da preguiça inconsciente. E é o que nós vamos encontrar na questão 658 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus e se a prece nos torna uma pessoa melhor. E os espíritos respondem: sim, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração e pela intenção. Porque a intenção é a regra, como em tantas outras coisas.
e torna a criatura melhor, porque recebemos de Deus os bons espíritos para o auxílio de não cair em tentação e nos livrar do mal. Também Allan Kardec pergunta se devemos, na obra O Livro dos Espíritos, se só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. E os espíritos dizem, não, o espírito também trabalha como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Logo, aquele que orava, mas ficava aguardando o auxílio e não cumprindo a tarefa que lhe competia, apenas orava e não trabalhava. O espírito Cordélio Pires nos deixa uma trova que diz o seguinte: com 72 janeiros morreu Candinha Maroca, gastou 10 no estudo, 62 em fofoca. Obrigado.